Mas a gente já começa chamando a sua atenção. Roda. O termo ceguinho era muito pejorativo. Cego já era duro de ouvir, agora ceguinho era mais ainda, virava ponto de referência. Nós, pessoas com deficiência, nós nos sentimos melhor quando nós somos vistas como pessoas, né? A deficiência faz parte da gente, mas a deficiência não é a gente, né? Nós somos muito mais do que isso, é só um detalhe. Graças à minha carreira artística, eu consegui, ao longo dos anos, transformar um termo que era pesado num termo carinhoso. Hoje eu já me identifico como ceguinho. E tem um que eu brinco que é duro de ouvir, né? Portador de deficiência visual, que parece que a gente está carregando droga. Muitas pessoas acham que a sua cadeira de rodas, por exemplo, é um cabide. E pendura a bolsa, pendura a mochila, sai pendurando um monte de coisa. Outro ponto, a pessoa não sabe que cadeira de rodas é parte do seu corpo. Então as pessoas vêm e apoiam, né? Dá aquela apoiada, e aí, beleza, tal... Outras pessoas, às vezes tem uma altura avantajada e vai conversar com o cadeirante, essa pessoa não abaixa, por exemplo, fica lá de cima para baixo, né? E a gente fica ali olhando para cima para conversar. Esse politicamente correto está muito distorcido, né? Eu tenho um amigo que eu chamo ele de negão, aí as pessoas que não tem nada a ver com a nossa amizade, elas se importam mais do que ele, e ele não se importa, porque ele me chama de farol apagado, de galo cego, e eu chamo ele de negão, com o maior respeito nós temos um pelo outro. Então uma dica, tá conversando com alguém com deficiência, dá aquela agachadinha se o papo vai demorar mais do que, sei lá, 1 ou 2 minutos, para não ficar desconfortável para a pessoa com deficiência e até para você, tem que ficar olhando para baixo. E uma outra dica que eu posso dar para vocês é quando vocês encontrarem com alguma pessoa na rua, sempre perguntem, você precisa de ajuda? De que forma eu posso te ajudar? Porque tem a baixa visão, tem pessoas cegas, cada deficiência é de um jeito. Então acho que a melhor forma é sempre perguntando. Tem que ter bom senso. Tendo bom senso, fica beleza. Obrigado aos 3 queridos amigos que conversaram com a gente, abrindo o programa de hoje e dando esse recado. E a gente tem 2 amigas queridas aqui que nós recebemos com o maior carinho, a Tabata Contre, consultora de diversidade e inclusão, a Kátia Reimorek, consultora de diversidade e inclusão. Falei certo, Kátia? Falou certo. Ufa, ainda bem. Deixa eu dar um beijo em vocês, tudo bem? E aí, sejam muito bem-vindas. Que alegria ter vocês aqui. Muito legal. A gente tem falado muito no programa sobre os termos que apareceram, que surgiram, que saíram de uso, ainda bem. E a gente tem uma missão aqui de explicar por que alguns termos são permitidos, por que alguns termos são ideais, por que alguns são proibidos ou que devem ser evitados, mas sem nada radical. Porque a gente estava conversando com isso antes do programa começar, mudou muito. E às vezes a gente não tem a obrigação de nascer sabendo. Então a gente tem, nós aqui, que estamos ao vivo todos os dias, de dividir essas informações com vocês. E eu vou começar falando sobre uma que os 3 citaram, que é o negócio do portador de deficiência. Durante muitos anos nós falamos isso. Aliás, com muito respeito e com muito cuidado ao usar isso. A gente achava que estava certo usar. E os 3 falaram assim, portador nada, a gente não porta nada. É isso aí? Inclusive em documentos de lei está escrito portador. Só que portar significa carregar. Eu só carrego aquilo que eu posso esquecer, tipo óculos, chave, celular, essas coisas que a gente esquece. E tem até uma portaria de lei, que é de 2010, que diz onde se lê portador, leia-se pessoa com deficiência. Então, é um termo desatualizado. Não dá pra falar, né? A cadeira fica em casa que eu não tô a fim de te levar. Então a gente precisa atualizar o termo até pra fazer sentido mesmo. E é importante fazer isso, né? É importante você atualizar, mas explicar por que você está... Vocês escreveram muito bem, então fica claro para as pessoas. Outra coisa, que é muito simples, que a pessoa falava deficiente, hoje a gente usa pessoa com deficiência. Exatamente, é porque a gente não é toda uma deficiência, a deficiência faz parte da gente, mas antes da deficiência tem uma pessoa, um ser humaninho ali, um sujeito, a deficiência é a condição. Então, em 2006, numa convenção da ONU, que aconteceu no Brasil, inclusive, foi definido esse termo, com pessoas com e sem deficiência juntas. Então, existia até uma frase que ficou super famosa, né? Na época, que é o nada sobre nós sem nós. Ou seja, não dá pra você definir nada sobre uma pessoa com deficiência sem ela junto. Se ela não participar. As pessoas participaram e chegaram nesse consenso. O termo agora é pessoa com deficiência. Perfeito. Você pode mudar o sujeito, a moça cadeirante, o rapaz cego, né? Mas sempre tem que ter um sujeito antes da condição que é a deficiência. A deficiência, na verdade, ela é uma qualidade da gente, né? E a qualidade, ela é uma característica daquela pessoa.
Então é importante que a gente coloque ela como uma característica e não como o ser como completo. Tá perfeito. Outra coisa que você acabou de usar, e aí a gente já vem, cadeirante. Desde quando a gente usa isso e por que é correto usar? Menino, olha... Entenda, o nosso objetivo aqui é super didático, vocês entenderam, né? Então, Não, eu tô adorando, é muito importante a gente falar disso, Que as legal. pessoas não sabem. Obrigado. E eu não sabia também até eu virar cadeirante, então me chamaram de tudo quanto é coisa já. Uma vez eu fui ver um jogo de basquete de cadeirantes, e aí a técnica veio, você não é chumbada, né? Eu, como assim chumbada? Porque chumbada era um termo que usavam para pessoas cadeirantes, né? E tem gente que se chama de chumbado ainda, que tem a ver com ter levado um tiro e ter ficado na cadeira de rodas e tudo mais. Mas até o Porque levou chumbo, teoricamente. Nem todo mundo levou chumbo, Mas como é que a gente vai saber essas coisas? Mas nem né? todo mundo usa assim, nem gosta dessa terminologia. E o cadeirante acabou pegando. Então a gente se chama de cadeirante numa boa. A gente faz parte de projetos que chamam projetos cadeirantes. E é super tranquilo. A gente fala que a gente é cadeirante e ao mesmo tempo a gente chama vocês que andam de andantes. Num termo mais descontraído, assim, né? Até para identificar quem anda e quem tá na cadeira. Então é o bom senso, né? Se você não tem a intenção de ofender, tá valendo. Foi o que o Magela falou. Isso. Né? O Magela falou isso com muito carinho ali. É o final do depoimento, a gente pediu pra ele. Aliás, aos três, obrigado. Eles mandaram ontem à noite pra gente. Que Falei, ó, bonitinho. vamos fazer um negócio bacana. A gente conhece os três. Eu sei. Maravilhoso. Todos amigos. Todos amigos. E os três falaram sobre isso, e aí tem um negócio legal, pegando o gancho do Magela. Que o cego, durante muito tempo, foi proibido falar cego. E hoje não. Algumas pessoas falam, quando você falava cego, pessoal, não, cego não, deficiente visual. Não, tô falando a verdade ou não tô? Falando, Então, hoje não, hoje se usa cego, e o próprio Magela falou isso. E aí? Porque imagina você fala assim, você não conhece a pessoa, vai cair num buraco, pessoa portadora de deficiência visual já caiu. É um medo de falar a deficiência. Então, cego é cego, surdo é surdo, é assim que fala. Mas antes tem uma pessoa, a pessoa cega, a pessoa surda. Tá né? legal. Porque a deficiência é essa, a cegueira, a deficiência visual. Já aconteceu de eu pegar um táxi e o taxista perguntar assim, você é cego? Não, sou deficiente visual. Porque ele também não entende. Então, as pessoas com deficiência também, nem todas conhecem a terminologia mais atual. E assim, o que eu percebo é que pessoas que nasceram cegas não se importam de ser chamadas de cegas. Mas aqueles que talvez tenham perdido a visão no meio da vida e que ainda não estão incluídas, né, nesse contexto, têm um certo receio, porque aprenderam assim, por conta de uma cultura que não incluiu pessoas com deficiência e que não se falava de terminologia. E a deficiência visual, ela é mais ampla que a cegueira total também. Foi o que ela nos explicou ali, você viu? Tem pessoas que têm baixa visão, que é o caso dela, ela só tem a visão periférica, por exemplo. Monocular, né? Então tem outras deficiências que você não é cego 100%. Talvez a pessoa não goste de chamar de cega por conta disso, porque ela enxerga um pouquinho ali. Mas é muito de cada um, mas não é errado. E aí a gente chama de baixa visão, nesse Baixa caso. visão, Chama de baixa visão. Tá. Você nasceu com como é que chama? Síndrome dos ossos de vidro? Que chama isso? Osteogênese imperfeita, que é ossos de vidro. É mais fácil. Então, e tá errado, por exemplo, falar síndrome dos ossos de vidro? Não, porque é exatamente como ela é conhecida popularmente. Não tem problema. Né? Tá. Então, é isso que acontece. Os ossos quebram com facilidade. E osteogênese imperfeita é o termo técnico, a patologia correta. Que é praticamente ninguém vai impossível da gente entender. falar, né? Então, é super correto. Mas é difícil você identificar as patologias, né? E o que acontece com cada um. Então, a gente acaba padronizando a nomenclatura como cadeirante, muletante, quem anda de muleta. Muletante, eu não sabia. Né? Então, quem anda de muleta... Você é vidente, quem não enxerga é cego. Nossa, gente, que legal. Eu sou cadeirante, você é andante. Olha que legal, é bacana. Porque a gente, se for fazer pela patologia, você não consegue identificar, né? Nós duas usamos a cadeira, somos duas cadeirantes com histórias completamente diferentes uma da outra, né? Tá, porque você disse, até eu me tornar cadeirante. Você se tornou cadeirante? Sim, eu sofri um acidente há 18 anos. Tá. Quantos anos você tem, posso perguntar? Bom, eu tinha 20, né? Tô com 38. Não parece. Obrigada. E eu estava no banco de trás sem cinto, o carro que eu estava aquaplanou na pista, rodopiou, perdeu o controle e capotou. Na Carvalho Pinto, aqui em São Paulo. E na hora eu já não sentia mais a perna. Eu tive lesão medular na altura de T12, 12ª vértebra torácica. Tá. Então é muito maluco, porque
eu sentia minha perna, minha mão sentia minha perna, mas minha perna não sentia a minha mão. Você Parecia que eu tocava. tava pegando na sua perna. Agora eu sei que é minha, já Tá. me acostumei. Mas na época é essa sensação esquisita, parece que eu tô pegando na perna de outra pessoa. Então é isso, e eu tive lesão medular, por isso que eu sou cadeirante. Há 18 anos Há já. 18 anos. Aham. Como foi? Como foi Nossa. aceitar, se adaptar? Como foi? Primeiro que eu não tinha nenhum amigo com deficiência, eu não estava incluída nesse contexto. Então, eu me sentia a última pobre coitada da face da terra. Até eu me reabilitar, depois de 7 meses de lesão, eu fui para o Sara, em Brasília. Me reabilitei lá. Que é incrível, né? É incrível. Incrível, E eu né? conheci muita gente. E essa troca de experiências, para mim, foi fundamental para que eu tivesse um olhar de vida, de possibilidades e não de dificuldade. Porque quando você não convive, você não enxerga. Acho que o mais impactante para mim foi a falta de referências, não ter referências. Então, eu não sabia se eu podia namorar, se eu podia estudar, se eu podia trabalhar, porque eu não via pessoas como eu trabalhando, namorando, estudando. Então, eu não via essa possibilidade, né? Falta mesmo referência. Hoje em dia, a gente vê um monte de gente com deficiência trabalhando numa revista, num jornal. Naquela época, a gente não via mesmo. É porque o mercado abriu, né? O mercado abriu, a lei ajudou. Hoje tá mais fácil isso, não tá? Tá. Aliás, a empresa de vocês trabalham faz isso, né? Faz isso. Explica pra galera o que faz a empresa. A gente coloca as pessoas com deficiência para trabalhar. Então, a gente faz essa ponte entre o mercado de trabalho e as pessoas com deficiência. Tipo uma agência de emprego? É mais do que isso, porque a gente ensina as empresas a receber a gente da forma correta. A se adaptar. Sem tanto medo, porque a gente vive numa sociedade hoje que não conviveu, né? Com pessoas com deficiência na escola, no dia a dia. É verdade. Então a gente não sabe como tratar, como lidar, se pode cobrar, se não pode, como é que eu faço, a família, a Pode importância dar bronca, disso. pode não dar bronca? Pode O dar chefe pode dar bronca? bronca. É verdade, né? sério isso. Então, como é que a gente desenvolve esses gestores das empresas hoje para fazer a carreira dessas pessoas? Então, a gente quer fazer carreira, a gente quer crescer. Além né? das cotas, é que a cota propósito. seja uma porta de entrada. Eu sou a favor das cotas, sabe? Porque eu acho que se você não tiver cota, você não começa. Exatamente. A cota é importante para você começar a mudar a mentalidade. Justamente o que você falou, pra gente começar a ver. Né? Então ela é importante, mas ela não pode ser definitiva. A partir do momento que você criar carreira e que criar respeito, você não precisa mais das cotas, tá certo? Eu acho que a cota é uma porta de entrada. Eu concordo. Ela não faz a carreira, ela não desenvolve, ela não promove. Quem se promove é a pessoa, buscando isso. conhecimento, desenvolvimento, né? É só a porta de entrada, gente. Mas tem que ter. É, tem que A ter. cota, ela ajuda a gente a promover a convivência, né? É isso. E a pessoa hora não que pode você olhar a gente convive- como cota para sempre. É claro. Porque ela é só a porta de entrada, é só isso. É isso. Isso é bacana. Tem sido respeitado? As empresas estão respeitando? Tá legal isso? Algumas sim, algumas não. Mas a Mentira, gente percebe sério? uma evolução. Tá. Estamos E- num bom caminho. Esse é o nosso trabalho, ajudar as empresas a entenderem melhor tudo isso. E até a empresa se adaptar. Não é só o ser humano, mas a questão física das empresas, né? É. Eu lembro quando, numa emissora onde eu trabalhei, tinha um cuidado muito grande com a altura do relógio de ponto. Perfeito. Certo? Porque provavelmente tinha gente com nanismo, gente cadeirante, gente Concorda? de Então todo você tem jeito. que ter o relógio de ponto que seja acessível, senão fica impossível, não é? Então são coisas muito simples, mas quando você coloca em prática, você fala, caraca, por que eu não pensei nisso antes? Mas alguém tem que falar. A gente fala muito da autonomia, né? A gente precisa de autonomia para fazer o máximo de coisas possível. Então é isso que a gente ajuda as empresas a entender no comportamental e no físico. E atitude, além do acesso, o acesso atitudinal. Às vezes tem a voz no elevador, que é acessibilidade para pessoa cega. Ah, tá. E para os distraídos, né? Sabe? Oitavo andar, sobe. Opa, cheguei. Mas Olha, tem gente que se incomoda. Pra mim funciona. Pra mim também. Eu acho legal, eu não acho ruim não. A gente tá no celular, batendo papo, conversando, opa, perde... Né? Mas, Chegou. Luca, tem gente que se incomoda. E sabe por quê? Porque não entende. A gente só respeita quando a gente entende. Se eu entendo que aquela voz no elevador é acessibilidade para uma pessoa que não enxerga, aí eu respeito. Por isso que a gente tá fazendo isso aqui. Maravilhoso. Perfeito, lindo. Esse é o nosso objetivo. Deficiência mental, tem termos diferentes ou a gente usa pessoa com deficiência mental? Esse é um problema, todo mundo tem muito medo de falar disso. A gente está querendo quebrar medos aqui, o nosso objetivo é esse. Existe a deficiência intelectual que tem a ver com cognitivo. Por exemplo, as síndromes como síndrome de Down, síndrome alcoólico-fetal, né? Até o retardo mental, deficiência intelectual. Isso é deficiência intelectual. Isso. E a deficiência mental tem a ver
com, por exemplo, Comportamental. transtorno mental. Ah. Um transtorno biopsicossocial também, que é esquizofrenia, que é uma depressão profunda, que precisa de um tratamento intenso, aí é a mental. Mas, às vezes, as pessoas chamam a intelectual de mental. Então, o correto confunde. é usar intelectual. Quando eu estou falando, por exemplo, de síndrome de Down. Deficiência Isso. intelectual. Intelectual e não mental. A Ó, intelectual legal. é quando tem um impacto cognitivo e a mental é quando não tem a psicossocial. Perfeito, perfeito. E normalmente a gente usa deficiência mental. E pode ser Exatamente. que tenha os dois na mesma pessoa Claro, também. Né? perfeito, perfeito, perfeito. Você falou sobre retardo mental. E pode usar? Então, Menina, você sabe que o as diagnóstico... pessoas têm medo de usar isso daí. Tem, e eu também tenho dúvida às vezes sobre isso, mas o diagnóstico do médico às vezes é retardo mental. É assim que está no diagnóstico, é assim que a gente vê em alguns laudos médicos. E a gente chama de deficiência intelectual. Tá legal. Então, A embora... gente prefere falar deficiência intelectual nesse caso. Vamos do que preferir, falar vamos escolher esse, retardo então. mental. Fechou? Mas o Mas, retardo existe uma é- coisa, desculpa te cortar até, que é lugar de fala. Uma pessoa com essa deficiência vai poder falar melhor do que eu, como ela gostaria de ser chamada. Legal. Assim como uma pessoa negra vai falar muito melhor sobre a condição da pessoa negra, né? E é muito legal a gente estar aqui e E é isso que a trazendo gente essa tem feito aqui. representatividade. É maravilhoso isso, nossa. Fala. O que você ia falar? Então, que o Desculpa. retardo, na verdade, se você for pegar a palavra, ela é um atraso na chegada da informação. Então ela não é ruim, né? é. Se você for pensar por Você isso. tá vendo? É isso que é porque legal. a gente acaba generalizando o conceito das palavras Mas de uma forma Mas sabe pejorativa. por quê? É porque ela foi usada de forma pejorativa, não com o retardo, mas com o retardado. Pois Só que ficou como um xingamento isso. Isso. Não é? Então, você está correta no que você está falando agora. Eu concordo com você. É simplesmente um atraso. Se você está retardado, você atrasou e tal, não é? Aham. Tá certo. Isso não Se é você for ruim, buscar né? a origem do termo, tá correto. Mas quando você usa de forma pejorativa, e é o bom senso que o Magela falou, É isso. se você usou de forma pejorativa há muito tempo, aquela palavra ganhou Um peso diferente. negativo. Isso certo? acontece, sabe com o quê? Com a terminologia deficiência. Pode falar deficiência? É pessoa com deficiência que fala? Você está seguro para falar sobre isso? A gente sente uma insegurança quando a gente não entende o conceito. A gente confunde conceito. Vou te dar um exemplo. Vai. Qual é o contrário da palavra eficiência? Não é deficiência? Ineficiência. Verdade. Ineficiência é igual a deficiência? Não. Porque Né? você não é ineficiente. Exatamente. A gente confunde, a gente fala assim, nossa, eu tenho uma deficiência para mexer no Excel. Na verdade, você tem uma ineficiência. Olha, que legal. Nossa, o trânsito de São Paulo tem uma deficiência? Não, tem uma ineficiência. Que legal. Porque você pode melhorar, você pode aprender. Deficiência, pela Organização Mundial da Saúde, é uma perda de funcionalidade do corpo. Tem que ser permanente. Não adianta você quebrar a perna e engessar por 3 meses. Então, a deficiência é permanente. E ela pode ser uma perda total, como a Ou minha, parcial. como a da Catinha, ou pode ser uma perda parcial, como a da nossa amiga que estava no vídeo, que tem baixa visão. Perfeito. Ela não é cega, ela tem baixa visão. Uma Perfeito. perda A gente confunde parcial. os termos, né? É por isso que a gente tem que esclarecer. E perguntar não está errado. Tem alguns termos que foram usados aqui, a nossa equipe colocou eles aqui, que são termos pejorativos. E aí eu vou falar alguns propositalmente aqui pra gente riscar eles da nossa vida, tá ok? É pra isso que a gente tá fazendo isso. Então, exemplos de termos pejorativos. Aleijado. Aleijado se usou por... Eu usava lá atrás, né? Não é? Não, às vezes as pessoas... olha, aleijado é um termo que não se usa mais. Mas tudo depende da intenção. Uma vez eu fui num hotel dar um treinamento, a moça da limpeza falou assim, eu falei, onde é o banheiro acessível? Ah, o banheiro de aleijado é aqui. Mas olha, era o termo que ela conhecia, ela falou na maior boa intenção. Ela não estava ofendendo ninguém. Ela não estava ofendendo, mas era o termo que ela conhecia. E é um termo que não é tão legal. Mas para você ter uma noção, as pessoas com deficiência entre si brincam. Então eu tenho amigos que falam, peguei uma aleijadinha. Por exemplo, eu não gosto, eu detesto ser chamado de aleijada, mas tem gente que não se importa. Mas para você brincar desse jeito, você tem que ter muita intimidade, né? Eu entendi, tá perfeito. Tá batendo exatamente com aquilo que o Magela nos falou, né? Inválido. A gente não é inválido, né? Apesar de que fora do Brasil, na Espanha, por exemplo, as pessoas com deficiência são minusválidas. Então a gente ainda usa isso em alguns lugares do mundo, mas a gente não é inválido, a gente tem ali um monte de coisa para agregar. Então não é um termo que a gente gostaria muito de Você está usar. entendendo o que a gente está fazendo aqui, né? Minha telespectadora amiga, meu telespectador amigo. A gente está mostrando para você com muito carinho
com muito respeito também, porque a gente não tem obrigação de saber tudo. A gente está mostrando termos que a gente deve riscar do nosso vocabulário, outros que a gente deve passar a usar, com explicação. Elas estão sendo super didáticas aqui, e é esse o nosso objetivo. Vamos lá. Excepcional, a gente usou muito isso no caso do deficiente intelectual, correto? Olha, eu tô aprendendo. Você vê excepcional é como se uma coisa fosse excepcional e tem a ver também com especial, com uma coisa especial. Aí eu pergunto, especial, já vou pedir para você emendar, especial e com necessidades especiais. Então vamos lá, é excepcional ter uma deficiência? É especial não enxergar? É especial não escutar? É especial não andar? Não, não tem nada de excepcional nem de especial em ter uma deficiência. Eu quero ser especial e excepcional pelas minhas qualidades, não por algo que não funciona no meu corpo. Então, o termo excepcional e especial, ele é um termo desatualizado. Eu tenho amigos que falam assim, eu não sou pastel para ser especial. Então, melhor não usar, porque assim, eu tenho amigos que falam assim, não, eu tenho um filho especial. Esse é um ponto importante. Muito comum eu ouvir. Comum, por isso que eu perguntei. A gente brinca que é sacanagem com os outros filhos, né? Tenho 3 filhos, um é especial e os outros não são. A gente costuma trazer isso porque a gente tem ali a proteção familiar, ela é muito grande. Tá. E ela é grande com qualquer filho, com um filho que tem uma deficiência é maior ainda. Tá. Então a gente costuma falar, meu filho é especial, eu tenho um filho especial com necessidades especiais. E acaba levando isso adiante. Então a pessoa chega ali na sociedade lá na frente considerando que ela é especial. Então a gente precisa mudar isso. Por causa da deficiência, né? E não é especial ter uma deficiência. Não. E a gente super entende quando os familiares falam isso. Acolhem, né? É uma forma de mascarar. É um medo também de como essa pessoa vai ser recebida pela sociedade, né? Enfrentar o preconceito. De proteger, né? Claro. Então qual seria o termo? Se a gente estivesse falando sobre uma criança, sobre um filho, o que seria? É uma criança com deficiência, porque Com ela deficiência. tem uma deficiência. Meninas, vocês são incríveis. Olha, ter uma deficiência não deixa a gente, não faz com que a gente seja menos, ou melhor mais. ou pior que alguém. A gente só tem uma deficiência, que é uma característica. E a gente tem várias outras características. A deficiência é só uma delas. Uma delas. Como é que o pessoal encontra vocês? Eu quero dar o serviço de vocês, redes sociais, a empresa. Se tem algum amigo nos assistindo agora que ficou morrendo de vontade de aprender mais, ensinar mais e levar mais informação à sua empresa para poder adaptá-la, não só a estrutura física da empresa, mas explicar mais aos funcionários. Como é que entra em contato com vocês? A gente trabalha na consultoria Talento Incluir, então no Instagram Como é chama? Talento Incluir. Talento Incluir. Tá. E eu sou @Tabata Contri. Tabata Contri. Eu sou @Katia Reimorek, como tá escrito aí, não como a gente escreveu. Tá bom. Olha lá, do jeito que tá ali. Coloca de novo o nome da Kátia, por favor. Você consegue Porque colocar, não é Aninha? fácil. Porque não é fácil, então você vai tirar uma foto da tela. A Aninha vai pôr na tela aqui o nome da Kátia pra gente, pro pessoal poder tirar, porque não é fácil escrever o nome dela. Dá pra colocar, Liane? Mas Dá? é isso, na Talento O Incluir nome a dela gente já sei. marca a Catinha. A marca, então pronto. Marca. Então vai, então entra no... A Talento Incluir tem Instagram também? Tem Talento Incluir. Talento Incluir. Então faz o seguinte, entra em contato Mais com a fácil. Talento Incluir, que você vai encontrar as duas, vai ter muitas informações. E eu Vai. tenho certeza que vai levar muita coisa legal para o seu ambiente de trabalho, para sua escola, para sua família. Vai ser muito legal. Meninas, eu amei receber vocês. Obrigada. Muito obrigado. É um prazer. Amei, foi um prazer enorme. Vocês são doces, muito obrigado. Obrigado pela gentileza, obrigado por tudo. Prazer Espero que a tá gente tenha aqui. ajudado. Esse é o nosso objetivo aqui. Com Eu certeza. fiquei admirada, parabéns. Estou muito feliz. Valeu. Obrigado. Tchau.